Fala, povo lindo! Essa é a videoaula sobre o segundo governo do Getúlio Vargas. Aquele que tem o final dos mais dramáticos. Se liga! Essa história. Eu, como aposentado, não tenho paciência pra isso. Esse vídeo é inútil, a gente sabe muito bem que o Getúlio Vargas morre no fim. Para falar do segundo governo do Getúlio Vargas, a gente vai dividir a videoaula em 3 partes, como sempre. A primeira, o contexto que estava acontecendo na época. A segunda parte, a eleição do Getúlio Vargas nesse segundo governo, como é que foi. E na terceira, as principais características do governo. Tudo bem rápido, para chegar logo no final. E você dá a sua opinião sobre um caso mal resolvido. Eu vou contextualizar. O segundo governo do Getúlio Vargas começa em janeiro de 1951 e vai terminar em agosto de 1954. De 51 até 54, o mundo tá pegando fogo, a Guerra Fria já começou, a China já teve uma revolução. Imagina o tamanho da população da China em revolução, o como não deixou o mundo inteiro chocado. Em 1950 começa um conflito entre as Coreias, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E os Estados Unidos se posicionam nessa guerra e tenta inclusive fazer o Brasil participar dessa guerra também. Então é um momento de Guerra Fria e os Estados Unidos, como líder, como representante máximo de um dos lados dessa Guerra Fria, vai pressionar o Brasil para ficar dentro desse bloco dos Estados Unidos, dentro do time dos Estados Unidos na Guerra Fria. As eleições aconteceram em 1950. O presidente da época, antes do Getúlio Vargas assumir, se chamava Dutra, o famoso presidente Dutra. E o presidente Dutra, ele apoiou um outro candidato chamado Cristiano Machado. Então Getúlio Vargas teve que vencer esse Cristiano Machado e vencer um outro inimigo político também conhecido como Eduardo Gomes. Getúlio Vargas consegue mais de 3.800.000 votos. E aí ele vence o Cristiano Machado e também o Eduardo Gomes. Já chegamos na terceira parte da videoaula. O Getúlio Vargas assume em 31 de janeiro de 1954. Para ele vencer a eleição, ele teve que fazer algumas alianças. E agora chegou a hora dele retribuir. Ele vai acabar formando um ministério, ou seja, um grupo de ministros para auxiliá-lo, mas um ministério considerado conservador, de pessoas que não iriam só ajudar o Getúlio Vargas a governar. Alguns desses ministros iriam inclusive gerar dificuldades para esse novo governo do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas estava aprendendo do pior jeito, que numa democracia o presidente não faz nada sozinho. Já faz muito tempo, o Getúlio Vargas não podia fazer nada sozinho, mas ele conseguiu aumentar o salário do povo brasileiro e também ele conseguiu criar a Petrobras. Mas nem tudo era perfeito. A inflação estava acima dos 10% nos anos 1952, 1953. O Getúlio Vargas ele fazia tanto investimento que ele aumentava a despesa. Ele tinha que aumentar os impostos para conseguir arcar com essas despesas. Quanto mais imposto, mais cara fica a vida das pessoas no Brasil. E aí depois ele vai tentar aumentar o salário mínimo dos trabalhadores, o que reduz a margem de lucro de alguns empresários. Então, para muita gente, a vida está ficando mais difícil. Essa aproximação do Getúlio Vargas com os trabalhadores, em plena Guerra Fria, é que vai ser assim um estopim para todo mundo que era contra o Getúlio Vargas se posicionar. Em fevereiro, existe um manifesto de coronéis. 82 coronéis se posicionam contra o Getúlio Vargas. Em abril, iniciam uma investigação para ver se o Getúlio Vargas era ou não era corrupto. Fizeram uma CPI do Getúlio Vargas, uma comissão parlamentar de inquérito. Então agora o Getúlio Vargas ia ser investigado. Investigaram, viram que ele não tinha cometido nenhum ato de corrupção, pelo menos não descobriram isso, mas mesmo assim foi todo um desgaste para o Getúlio. Em agosto de 1954 é que tudo acontece. Pela história oficial, a gente tem que o chefe da segurança do Getúlio Vargas, ou seja, o Gregório Fortunato, ele iria contratar o serviço de 2 funcionários, Climério e Alcino, e iria ordenar que esses 2 funcionários matassem o inimigo, o grande inimigo do Getúlio Vargas, o Carlos Lacerda. Pela história oficial, o chefe de segurança particular do Getúlio Vargas, Gregório Fortunato, chama o Climério e o Alcino de canto e pedem para ele matar o Carlos Lacerda. Os caras foram lá na rua onde morava o Carlos Lacerda, na Rua dos Toneleiros, no dia 5 de agosto de 1954. Chegam lá, encontram o Carlos Lacerda,
tentam acertar ele, só que quando atiram, um dos seguranças do Carlos Lacerda entra na frente, toma um tiro no peito e morre, isso de acordo com a história oficial. E esse segurança do Carlos Lacerda era um major da aeronáutica. O Climério e o Alcino, então, tentam de novo matar o Carlos Lacerda, mas aí acertam o pé do Carlos Lacerda, nisso o cachorro late, o guardinha da pracinha já cresce o olho, fala, ei, o que tá acontecendo aí? E aí os caras começam a correr, entram no mesmo táxi que chegaram, que vieram, e vão embora e fogem. Tudo bem que essa é a história oficial, mas da onde que veio essa história oficial aí? Essa versão oficial veio da aeronáutica. A aeronáutica fez uma investigação daquele fato, uma investigação à parte. E todo mundo na época achou normal essa investigação à parte, porque o major que morreu era da aeronáutica, então fazia sentido a própria aeronáutica investigar. Só que o Alcino, quando ele foi investigado pela aeronáutica, ele teve lá a versão dele, a versão oficial que ficou, que ele realmente foi lá pra matar o cara. Só que foram ouvir o Alcino 23 anos depois. E aí ele disse que na primeira versão, ele tinha sido forçado a dizer aquela versão. Que na verdade não tinha sido nada daquele jeito. Tinha sido de uma outra forma. O Alcino, 23 anos depois do ocorrido da Rua dos Toneleiros, disse que na verdade ele não tinha ido lá pra matar o Carlos Lacerda. Ele tinha ido lá pra investigar. Que seria muita loucura ir lá pra matar o cara, todo mundo ia descobrir. Ele não foi lá pra matar, ele foi lá pra investigar. Só que quando ele tava chegando pertinho do Carlos Lacerda, aí o major Rubens Vaz, da aeronáutica, viu o Alcino, já meteu a chave de braço aqui e falou, vai maluco, você não vai se mexer não. E nisso o Alcino preso aqui, ó, o Alcino preso, não sabia o que fazer, tô preso, tô preso. E aí diz o Alcino que ele ouviu um tiro, e esse tiro acertou o major. Quem será que deu esse tiro? O Alcino não sabe. Mas quando o Alcino conseguiu se livrar do major, que ele olha o major deitado já com um tiro, aí ele vai lá e dá mais 2. Vê que o Alcino não tá dizendo que ele era inocente. Ele só tá contando uma outra versão pra essa história aí. E tem mais polêmica ainda. O Carlos Lacerda, na versão oficial, tomou um tiro no pé. E tem uma foto do Carlos Lacerda com o pé engessado. Só que quando a gente toma um tiro no pé, a gente não engessa. Porque não foi uma fratura, então não se engessa. Por que aquela foto com gesso? Aí foram investigar os documentos do Carlos Lacerda no hospital. Não encontraram. Os documentos do registro do Carlos Lacerda no hospital sumiram. E além disso, para piorar a história toda, a gente ainda tem uma terceira polêmica. Por que o Carlos Lacerda não deixou investigarem a arma dele? Será que ele estava com medo que descobrissem que foi da arma dele que saiu o tiro que matou o major? E pra você, qual dessas versões faz mais sentido? Comenta aqui qual dessas versões faz mais sentido pra você. A única certeza foi que esse murmurinho todo aí, ó, fez o Getúlio Vargas ficar com a imagem mais prejudicada do que nunca. O Getúlio até tentou corrigir o que fosse possível. Ele deu fim para essa guarda particular que ele tinha. O chefe, o Gregório Fortunato, então, não teria mais aquele cargo. Mas já era tarde. O cara já tinha sido investigado pela aeronáutica e no meio dessa investigação, a aeronáutica descobriu que esse Gregório Fortunato, chefe de segurança do Getúlio Vargas, ele tinha comprado uma bela de uma casona de campo do filho do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, naquele mês de agosto, estava todo ensandecido. Esperou o dia que o filho dele ia chegar. O dia do filho chegar era o dia 20 de agosto. Getúlio Vargas pergunta para o filho, filho, você realmente vendeu a nossa casa, quer dizer, a sua casa, mas é da família, para o Gregório Fortunato? Você acha que ele comprou esse dinheiro? Ele comprou essa fazenda com que dinheiro? O cara já tava falando tudo enrolado, ele já tava doidão, ele já tava maluco, e o filho dele admitiu pra ele, pô pai, achei que ele tinha esse dinheiro. E aí o Getúlio falou, mas você tá maluco, cara? Ele é chefe da minha guarda pessoal, ele jamais teria esses milhões todos pra comprar essa grande casa. Agora que o Getúlio tava danado. Aí a situação do Getúlio Vargas só piorou conforme os dias se passavam. No dia 22 de agosto, também os brigadeiros, não só os coronéis, se uniram contra o Getúlio Vargas. Então agora definitivamente os militares estão contra o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, da madrugada do dia 23 para o dia 24, na virada do dia 23 para o dia 24, ele chamou uma reunião de emergência, que durou das 2 da manhã até as 5 da manhã. Então reunião em plena madrugada, lá no palácio onde vivia o Getúlio e sua família. No começo eram apenas os ministros discutindo, depois até a família do Getúlio entrou para discutir também. E aí eles ficavam, o que a gente faz, a crise tá feia, e aí renuncia, não renuncia, o Getúlio Vargas sem saber muito bem
tenho que fazer. 5 da manhã ele decide, eu vou pedir pra ter uma licença, vou pedir. E aí, depois de um tempo, vem a resposta. Essa licença não foi aceita. Os militares pediam, pressionavam o Getúlio Vargas a renunciar e acabou. Então o Getúlio Vargas de manhãzinha, lá por umas 7, 8 da manhã, ele avisa todo mundo, podem ir embora, tudo bem, eu vou me virar, vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. E aí ele se retira, dispensa os serviços de quarto, vai para o seu quarto, vai para sua cama, pega um revólver que estava numa gavetinha, aponta para o próprio peito e pum, atira. E aí, a gente tem pela história oficial que ainda deu tempo da filha dele, Alzira, chegar no quarto, ver ele ensanguentado, e diz ela que ainda observou nos olhos dele uma certa alegria em vê-la, em ver a filha pela última vez. O Getúlio Vargas dá um sorrisinho então e morre. Getúlio Vargas morreu no dia 24 de agosto de 1954. Os militares conseguiram tirar ele do poder. Só que a comoção popular foi tão grande que muitos inimigos do Getúlio Vargas, por exemplo, Carlos Lacerda, tiveram que se esconder. Eu já tô aposentado, isso faz muito tempo. Mas eu lembro bem que 10 da manhã a gente atacou o jornal O Globo. Meio-dia, almoço. E aí 2 da tarde atacamos o jornal do próprio Carlos Lacerda. De noite, sinuca. Na próxima videoaula a gente vai ver como é que ficou esse Brasil sem o Vargas.